Olá, turma! Que bom estarmos juntos aqui ao vivo para aprender mais e mais sobre os 4 evangelhos. Essa já é a aula de número 4. Eu espero que vocês estejam aprendendo com a gente. Ao vivo aqui já chegou a Suelen, o Maicon, o Diogo, também a Ana Cristina e o Jean, que daqui a pouco vai pegar o carro e vai dirigindo, trabalhar e ouvindo aula. Deus ajuda quem trabalha, né? Que nessa noite a gente possa receber aqui um conhecimento avançado. Na primeira aula nós introduzimos, na segunda aula online nós falamos de Mateus, na terceira aula nós falamos de Marcos, que foi semana passada, e hoje é a nossa aula de número 4, ainda não é a última, ainda teremos mais uma aula ao vivo pelo Zoom aqui, e depois vai ficar gravada para vocês ouvirem também, e vai ser uma grande bênção. Hoje nós vamos falar, nessa aula de número 4, sobre o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é a temática na nossa aula de número 4. Eu falei para vocês na primeira aula, não sei quem lembra, que o Evangelho de Marcos da semana passada é um filme e o Evangelho de Lucas de hoje é uma novela. Alguém lembra disso? Lembram? Por que Marcos é um filme e Lucas é uma novela? Porque a temática de Lucas ela é mais detalhada. Lucas foi um médico que acompanhou o apóstolo Paulo em todas as suas viagens missionárias. Então, Lucas ele dá mais detalhes, como se fosse realmente capítulos de uma novela. Uma novela muitas vezes tem 200, 300 capítulos e há uma riqueza de detalhe nas novelas. Um filme não. Um filme, tudo se desenrola, tudo se acontece ali, 1 hora e meia, o máximo aí se o filme for grande, 2 horas, 2 horas e meia. Então, a Jaqueline já chegou aí. Tá me ouvindo bem, Jaqueline? Tá me vendo bem? O som tá chegando legal. Jaqueline chegou, Ana Cristina, Diogo, a Suelen, o Michael eu tô vendo ao vivo aí. O Jean foi dar uma passeada, mas daqui a pouco o Jean volta. Lucas é uma novela, por causa dos detalhes. E Marcos é um filme, porque ele é dos 4 evangelistas o mais sucinto, o mais, digamos assim, dinâmico, o mais resumido. Eu quero adentrar na aula de hoje lendo com vocês um versículo que está na apostila, que é Lucas, capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo 4. Esse texto ele fala assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Olha que interessante, esse livro, que é o Evangelho chamado Lucas, se ele não fosse um livro, se ele fosse uma carta, ele na verdade seriam 2 cartas. A primeira de Lucas e a segunda de Lucas. Todos os 2 livros foram escritos para o seu caro amigo chamado Teófilo. Obviamente não são cartas, são livros, e por isso que nós temos o Evangelho de Lucas e temos também a carta
de Atos, ou melhor, carta não. Carta eu estou falando aqui só para efeito didático. Nós temos o Evangelho de Lucas e nós temos o livro de Atos. O livro de Lucas e o livro de Atos. Se fossem cartas, seria a primeira de Lucas, que é o próprio Evangelho, e segunda de Lucas, que seria o livro de Atos dos Apóstolos. Todos esses dois livros, volto a repetir, eles são endereçados ao seu caro amigo chamado Timóteo. Teófilo, melhor, né? Timóteo não, Teófilo. Então, Lucas, ele escreve para um colaborador da obra, um simpatizante do Evangelho, que era Teófilo. No livro de Lucas, ele tenta elucidar para Teófilo quem é Jesus, através da vida e obra do Cristo. E no livro de Atos, ele tenta elucidar para Teófilo quem é a igreja, quem compõe a igreja, quem faz parte da igreja. Então são dois livros endereçados, destinados para a mesma pessoa, chamado Teófilo. Quem já estudou com a gente o módulo Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, o Jean estudou com a gente Atos, ele já viu essa peculiaridade que nós vamos ver hoje. E quem ainda não estudou conosco o livro de Atos, vai ver tanto na aula de hoje, como também quando nós estivermos estudando o módulo Atos dos Apóstolos, que esses dois livros foram escritos para o seu caro amigo chamado Teófilo. Falando um pouquinho sobre datação, Lucas ele vai ser escrito depois do Evangelho de Marcos. Marcos ele é escrito primeiro, depois Lucas e Mateus é escrito depois. Então nós temos uma média aí, que é um período grande na apostila, entre 59 e 75 depois de Cristo. Mas se você quiser reduzir um pouco mais esse período, que na minha opinião, esse período ele está muito extenso, ele está muito grande. Se nós quisermos reduzir um pouco esse período, nós podemos reduzir entre 60 e 63. Eu acho que é um período mais próximo, né? Eu fui buscar outros materiais, além da apostila nossa, e aí eu descobri que entre 60 e entre 63 é a possível data do Evangelho de Lucas. Falando um pouco sobre a autoria, eu já disse, foi endereçado ao seu caro amigo chamado Teófilo. Tanto o estilo quanto a linguagem oferecem evidências convincentes de que a mesma pessoa escreveu o livro de Lucas e também o livro de Atos. Então, a história da igreja, a tradição romana e também as evidências que nós temos, tudo leva a crer que o mesmo autor que escreveu o livro de Atos, que é um livro histórico, é o mesmo autor que escreveu também o livro de Lucas, que leva o seu próprio nome, né? O Evangelho de Lucas leva esse nome porque o mesmo autor que escreveu Atos é o mesmo autor que também escreve o Evangelho. O primeiro tratado, Atos capítulo 1, versículo 1, é então provavelmente uma referência ao terceiro evangelho. Como assim? Como a primeira
de uma série de 2 volumes. E o fato de o escrito se dedicar ambos os livros a Teófilo também demonstra solidamente uma autoria comum. Então nós temos o tratado em Atos capítulo 1, versículo 1, afirmando que Lucas escreve o livro histórico para Teófilo, que já é uma evidência para nós. E nós temos referências ainda no primeiro século. Tudo leva a crer que esses 2 volumes foram escritos pelo mesmo autor. E esse autor foi um médico que acompanhou Paulo nas suas viagens missionárias, foi companheiro de Paulo até o final da vida de Paulo, até Paulo ser decapitado. Lucas, ele é esse amigo que escreve e que endereça o seu evangelho e o seu livro histórico para o seu caro amigo por nome Teófilo. Então é muito importante vocês entenderem esse detalhe que nós estamos falando aqui nesta noite. O mesmo autor de Atos é o mesmo autor de Lucas. Visto que a tradição da igreja atribui com unanimidade essas 2 obras de Lucas, o médico, um companheiro próximo de Paulo, as epístolas paulinas falam sobre isso em Colossenses 4,14, em Filemão, versículo 24, em 2 Timóteo 4,11. Lucas, ele era um amigo íntimo. Lucas, ele era um companheiro de viagem. Lucas era um homem que esteve com Paulo durante toda a sua jornada. E como as evidências internas sustentam esse ponto de vista, não há motivos para contestar a autoria de Lucas. Então, mesmo que alguém queira contestar que o evangelista Lucas tenha escrito tanto o evangelho como o livro de Atos, pelas evidências que temos, históricas, nós entendemos que o autor de Lucas é o autor do livro de Atos, é o médico chamado Lucas, é o companheiro de viagem do apóstolo Paulo. Lucas escreve o seu evangelho tendo como público-alvo os gregos e os gentios. Para tal, mostra Jesus Cristo como um homem perfeito, ideal, imaculado e com um propósito. Essa semana, uma pessoa da minha família me perguntou assim: Eduardo, por que Jesus não casou? Por que Jesus ele não construiu família? Por que Jesus ele não adquiriu o matrimônio? E aí eu respondi: porque não fazia parte do seu propósito, não fazia parte da sua missão. Se fosse a missão de Jesus casar, ter filhos e construir uma família, certamente o Senhor o faria, mas não foi o seu propósito aqui na terra. Aqui na terra, propósito de Cristo não foi contrair casamento, casar-se. O propósito de Cristo aqui na terra foi, com seus 33 anos, morrer na cruz, ser crucificado em nosso lugar.
Então é importante nós entendermos esse propósito divino. Lucas escreve para um público-alvo que são os gregos. E os gregos, por causa de uma cultura helenista, uma cultura grega, eles possuíam uma cultura ampla. Eles amavam o belo, a estética, a retórica, a filosofia. Se você buscar o início da Grécia antiga, você vai ver que muitas coisas que nós vivemos hoje é fruto da cultura helênica, é fruto da cultura grega. Filosofia, Olimpíadas, estética, tudo aquilo que os gregos mais prezavam. Então Lucas, ele vai escrever para esse público-alvo que é culto, esse público-alvo que é preparado, esse público-alvo que não são pessoas sem instrução, ou semi-analfabetas, ou semi-letradas. Não, ao contrário, Lucas ele vai escrever o seu evangelho para pessoas que tinham uma certa bagagem intelectual. Ainda no slide, a história diz que Paulo, ferido, maltratado, sendo acolhido na casa de Priscila, na casa de Áquila, é tratado por Lucas, o médico, recém-chegado da faculdade, que acaba por se tornar o auxiliador de Paulo em suas viagens missionárias. Paulo, ele leva Lucas como médico, recém-formado, nas suas viagens, e em algumas dessas viagens missionárias, ele troca a passagem pelos serviços de Lucas. Eu tenho aqui comigo um amigo que é médico. Se vocês aí na embarcação, na tripulação, precisarem de serviços médicos, nós temos um médico. Agora, a gente não tem dinheiro para pagar passagem. A gente precisa de pelo menos 2 passagens. Então, Paulo, ele viajou muitas vezes na faixa, na permuta, através dos serviços médicos do seu amigo recém-formado, chamado Lucas. Lucas, então, ele torna-se uma espécie de jornalista, de roteirista, investigativo, que no período do cárcere de Paulo, da prisão de Paulo, ele pesquisa sobre a história de Jesus, escrevendo o seu evangelho. Então Lucas ele faz o papel de um investigador, um papel de um jornalista, o papel de um redator, de alguém que confidenciou ali e que passou para o papel, que registrou a vida e a obra de Jesus Cristo. Sobre a autoria, gente, até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Dúvidas? Suelen, Maicon, Jaqueline, Jean, que eu tô vendo só a mão, Diogo, Ana Cristina, que tá por aí também. Alguma dúvida? Não? Então vamos prosseguir, vamos ganhar tempo, vamos ganhar velocidade, como diz o meu amigo pastor Paulo César, da Sarana Terra Ferida. Ele fala isso, vamos ganhar velocidade. Vamos falar um pouco sobre conteúdo do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas dá bastante ênfase na universidade da mensagem cristã. O que eu quero dizer com isso? Universidade da mensagem cristã. A mensagem cristã agora,
não é só para uma igreja judaica. Essa universidade é abrangente para todas as igrejas, judeu, grego, romano, gentil. Essas pessoas precisavam ouvir que existe alguém que cura, liberta e salva. E esse alguém é o Senhor Jesus. O seu relato omite muito do material estritamente judaico, isentando-se desse tipo de discussão para focar na abrangência de Cristo. Então, Lucas, ele não vai se prender às minúcias judaicas. Ele não vai escrever como Mateus, que já começa até com uma genealogia, fazendo questão de mostrar que Jesus era da tribo de Judá, com as suas raízes lá em Boaz, em Raabe, em Davi. Não! Lucas, ele não se preocupa em agradar a comunidade judaica, porque ele não escreve para os judeus. Ele escreve para os gregos. Então a finalidade é até isentar-se de todo tipo de discussão para focar na abrangência, na universalidade do que é o Senhor Jesus. É interessante notar que Lucas relata o nascimento de Jesus a partir de um contexto romano. Então tem genealogia naquilo que Lucas escreve, tem, mas não num contexto judaico. Ele mostra ali um contexto estritamente ali romano, porque eles estavam inseridos na cultura grega, mas sim no Império Romano. E o texto de Lucas, capítulo 2, versículo 1 e 2, ele mostra isso. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento, a contagem de pessoas de todo o Império Romano. Tem tradução que fala o mundo todo, né? Mas a gente já sabe que é o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Então você vê que Lucas, ele vai narrar uma rotina do Império Romano, dos habitantes de Roma. Essa era a narrativa de pessoas que viviam e que respiravam ali o clima do Império Romano. Tem um outro texto também interessante, capítulo 3, versículo 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, o tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, o tetrarca da Itureia, e Tracônites e Lisânias, o tetrarca de Abilene. O que significa ser um tetrarca? Significa que ele tem algumas cidades, algumas províncias sobre o seu domínio. Geralmente 4. São 4 províncias aonde ele é um certo tipo de coordenador, né? Hoje em dia, no Rio de Janeiro, existem as subprefeituras e os subprefeitos. O prefeito do Rio atualmente é o Eduardo Paes, mas existem algumas subprefeituras na Zona Oeste, na Zona Norte, e essas pessoas que são responsáveis por essas regiões são subprefeitos do Eduardo Paes. É mais ou menos o que eram naquela época os tetrarcas. O interessante aqui
é essa amostragem para nós da cultura romana, do Império Romano, da filosofia grega. Lucas, ele não está escrevendo uma história com S. Lucas está escrevendo a biografia do Cristo, que é com H. E por isso esses eventos, por isso essa riqueza de detalhes, respirando então o Império Romano tal como ele era, tal como ele funcionava. Falando ainda do conteúdo de Lucas, o Evangelho de Lucas traz a mensagem da manifestação do Cristo revelado entre nós. Jesus Cristo é a postura do homem ideal e há um destaque poderoso de que ele é o Messias, o Senhor exaltado. Lucas ele vai focar muito nessa mensagem cristocêntrica. Talvez é isso que os pastores, os meus colegas, estão perdendo nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Eles estão perdendo uma mensagem cristológica aonde se manifesta a glória de Deus. Jesus Cristo, ele é um homem de uma postura ideal. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso paradigma. Eu não tenho que me espelhar em outro homem, porque outro homem ele pode falhar, assim como eu falho. Uma outra pessoa não pode ser o meu espelho. Uma outra pessoa não pode ser o meu modelo. Quem deve ser o meu modelo? Cristo. Ele é o paradigma, ele é o homem ideal. Ele é o Messias. E é isso que Lucas vai elencar no seu evangelho. Lucas frisa bastante a ação do Espírito Santo. Existe pelo menos 16 referências no evangelho de Lucas sobre o Espírito Santo. Desde o nascimento de Cristo, né? Até passando pelo confronto com Satanás no deserto e a posteriori a morte de Cristo. Você vê, né? Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Por quê? Porque muitas vezes nós só seremos aprovados se a gente for testado. As pessoas não querem passar pelas lutas da vida, pelas provas da vida, pelos momentos difíceis da vida, mas tem que ser testado para ser aprovado. É importante demais vocês entenderem que todos os momentos de dificuldades, de lutas, de provações que a gente passa na nossa vida, momento difícil, momento de desemprego, momento de luto, faz parte de um plano de Deus, faz parte de uma escola, faz parte de uma faculdade que o Senhor está nos treinando, que o Senhor está nos capacitando, que o Senhor está nos preparando para grandes coisas. Até aqui alguma dúvida? Alguma participação? Alguém quer abrir o microfone? Alguém quer falar? Hoje vocês estão quietinhos. Hoje ninguém quer falar. Nem o Maicon, nem a Jaqueline, nem a Suelen, nem o Jean, nem o Diogo, nem a Ana Cristina. Se vocês não querem falar, é porque o professor está explicando direitinho, né? Tá chegando minha voz bem aí, Ana Cristina? E a minha imagem? Ah, legal. Se a voz está chegando bem e a imagem está chegando bem, então é bênção para todo mundo. Ainda no conteúdo, a gente pode falar que Lucas também vai apresentar no seu evangelho
alguns trechos que nós consideramos as pérolas do Evangelho de Lucas. Uma série de cânticos entoados por personagens da narrativa evangélica. Então, nós vamos ter, a partir de agora, alguns cânticos que eu quero que você leia na Bíblia comigo. Eu vou até pedir aí para alguns alunos que quiserem abrir o microfone e fazer essa leitura bíblica juntamente conosco desses cânticos, dessas poesias que nós temos nas Sagradas Escrituras. O primeiro é o Cântico de Maria. Quem pode abrir lá em Lucas, capítulo 1, e ler para nós do 46 até o 55? Quem achar aí Lucas, capítulo 1, do 46 ao 55, você pode abrir o seu microfone e pode ler. Amém. Então esse é o Cântico de Maria, que a Jaqueline acabou de fazer a leitura para nós. Tem até um louvor muito antigo que a gente cantava na igreja. Eu me lembro bem porque eu sou das antigas e eu cantava na minha mocidade, na minha adolescência. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia tem mostrado amor. Esse é o Cântico de Maria que o Lucas ele faz questão de colocar no seu evangelho, no capítulo 1, a partir dos versículos 46 ao 55. Nós temos também a Profecias de Zacarias. Também é um texto que alguém poderia ler para nós aí. Lucas, capítulo 1, versículo do 68 ao 79. Quem pode ler para nós aí? Aleluia! Então esse é o Cântico de Zacarias. Quem foi Zacarias? Zacarias ele foi pai de João Batista. João Batista foi aquele que abriu o caminho para o nosso Salvador, né? Pregou o arrependimento, pregou a salvação. O João Batista, ele preparou o caminho para o Senhor Jesus. E o seu pai, o Zacarias, ele escreve uma profecia tão linda, uma profecia tão importante, falando aí daquilo que o Cristo representa para nós, falando aí daquilo que Jesus ele era, ele é e ele sempre será. Por isso que o Messias, ele não tem apenas uma autoexaltação, mas o Messias também, ele é alguém que recebe honras, glórias, louvores da própria mãe, que é Maria, do próprio pai de João Batista, e também aí nós temos um terceiro cântico, que é a canção de Simeão. A canção de Simeão nem precisa abrir na Bíblia, e a canção de Simeão ela já está aqui, ó, do capítulo 2, 29 ao 32. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo. Então esse é o cântico de Simeão, exaltando, louvando, adorando o Messias. O Messias, ele recebe toda a honra,
O Messias, ele recebe toda a glória, o Messias, ele recebe todo o louvor, porque o Messias, ele é o único digno de adoração. Não é Fátima, não é Maria, não é Aparecida. O único digno de todos os louvores, de toda a honra, de toda a glória, de toda exaltação é o Messias chamado Jesus. Então Lucas, ele também traz essa parte aí até poética, ele traz essa parte aí até artística, trazendo o cântico de Maria, trazendo a canção de Simeão e trazendo a profecias de Zacarias. É interessantíssimo a riqueza de detalhes que há no Evangelho de Lucas, que nós não vamos encontrar em Marcos, porque é bem resumido, e também não vamos encontrar em João, não vamos encontrar, às vezes, até em Mateus, que foi mais voltado para os judeus. Até aqui, turma, tudo bem? Ou alguma dúvida? Dúvidas, traumas, angústias, medos? Nenhum, né? Só no dia da prova. Dia da prova, todo mundo fica com medo. Misericórdia. Vamos falar agora, já nos encaminhando para finalizar a aula de hoje. A aula online ao vivo é uma aula mais dinâmica. É uma aula onde a gente não perde muito tempo. A gente tem um dinamismo e traz a ideia para vocês depois crescerem e elucidarem, fazendo até as leituras aí da apostila. Vamos falar sobre a face revelada de Cristo. Os 4 evangelhos manifestam a face revelada de Cristo, segundo a visão de Ezequiel. Quem foi Ezequiel? Um dos profetas maiores. Quem ainda não teve o módulo Profetas Maiores, vai estudar com a gente Daniel, Ezequiel, Jeremias e Isaías. Quem já teve, lembra lá das aulas do professor Renato, das minhas aulas sobre os profetas maiores. Quem já teve, quem não teve, vai entrar ainda na sua grade. Os 4 evangelhos, eles trazem essa visão de Ezequiel. O evangelho de Lucas, entretanto, vai trazer a coordenação exegética, interpretativa dos fatos necessários para atingirmos uma explicação mais detalhada sobre o tema. Então, Lucas, por ser detalhista, por ser médico, ele vai trazer essas nuances, ele vai trazer esses textos. Vamos lá para Ezequiel, no capítulo de número 1, dos versículos de 1 ao 10, ou melhor, de 8 ao 10. Diz assim Ezequiel: e tinha mãos de homem debaixo das suas asas. Lembrando que é uma imagem, uma figura, uma alegoria. Aos 4 lados, e assim tinham seus rostos e suas asas. Uniram-se suas asas uma à outra. Não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos eram como a de um rosto de um homem. Do lado direito, todos 4 tinham o rosto de leão. E do lado esquerdo, todos tinham o rosto de boi. E também tinham o rosto de águia, todos os 4. Obviamente, isso é uma linguagem alegórica, não literal.
é uma visão que Ezequiel vai ter e que nós vamos compreender a partir dos 4 evangelhos. Porque quando falamos aí em rostos de leão, de boi, de águia, os evangelhos vão mostrar para a gente o que essas figuras representam. Talvez lendo apenas Ezequiel de uma maneira espontânea, você não vai saber o que significa o rosto de leão, de águia, de boi. Mas se a gente recorrer aos evangelhos, isso é um contexto remoto, a gente vai poder entender essas figuras. Então vamos entender agora, lendo os evangelhos. No evangelho de Mateus, Jesus é apresentado como rei, isto é, como leão. Jesus é aquele que reina, Jesus é aquele que governa, fazendo-o por direito. Há a manifestação do rei como a raiz de Davi e Jessé, filho de Abraão. Então nós entendemos o porquê do rosto em forma de leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é da raiz de Davi, ele é da raiz de Jessé. Ele é rei, ele é Messias. E é esse conteúdo que Mateus trouxe no seu evangelho, que nós estudamos na aula de número 2. Essa aula está gravada, só não foi editada ainda. Essa semana, até segunda, terça-feira, eu vou editar para vocês e eu vou enviar no grupo de alunos para que você possa, mais uma vez, reassistir a nossa aula de Mateus, se você não conseguiu estar ao vivo conosco. Vamos ver o segundo evangelho. O que diz o evangelho de Marcos? Ele apresenta Jesus como servo sofredor. Por isso o boi que conduz a carga. Por essa razão, Marcos não possui uma genealogia igual Mateus, igual Lucas. O seu foco é ressaltar a servitude, a diaconia e a alegria no sofrimento do empenho realizado em prol da salvação. Lembra que Marcos apresenta Jesus como servo sofredor? E o que o boi, animal, faz? Ele sofre carregando no lombo a carga. Jesus, ele veio profeticamente para carregar a nossa carga, que era o pecado da humanidade, que era o pecado da raça humana. Então é por isso que Ezequiel vê esse rosto como se fosse um boi, porque o boi ele carrega a carga. E a carga, o estigma que o ser humano estava carregando era o nosso pecado, o pecado original, pecado de Adão. Em terceiro lugar, nós temos o evangelho de Lucas. Lucas apresenta Jesus como filho do homem, isto é, a face do homem, não é a do boi, não é a do leão, é a face do homem. Nesse texto, há o foco na universalidade do evangelho, tanto para judeus, como para gentio, como para romano, como para grego. A humanidade de Jesus é apresentada de forma que tudo gira em torno da semente da mulher. A genealogia de Lucas é diferente da genealogia de Mateus, apresentando Jesus como humano, não como rei. Você já reparou que Lucas ele vai dar voz no seu evangelho a quem não tinha voz na sociedade judaica? Quem não tinha voz na sociedade judaica? Mulher.
Lucas vai dar voz à mulher samaritana. Quem não tinha voz na sociedade judaica? Leproso. Jesus ele vai curar 10 leprosos e Lucas vai mostrar isso. Quem não tinha voz na comunidade judaica? Criança. Para o judeu, falar com criança é a mesma coisa que falar com cachorro. Criança não tem nada para nos ensinar. Jesus disse: não impeçais os pequeninos de vir a mim. Quem não tem valor na sociedade judaica? Samaritano, um povo vira-lata, um povo de segunda classe. Jesus vai dar voz ao samaritano. Na parábola do bom samaritano, o herói não é o sacerdote, o herói não é o levita, é o bom samaritano. E quem vai dar voz a essas pessoas que dentro de uma sociedade patriarcal não tinham voz, é o Evangelho de Lucas, mostrando a humanidade do Cristo. Jesus ele veio para o leproso, para a samaritana, Jesus ele veio para a mulher, Jesus ele veio para a criança. É o Evangelho de Lucas que dará voz a essas pessoas que não possuíam voz, mostrando a humanidade do nosso Senhor, do nosso Salvador. E, para terminarmos a nossa aula, a visão de Ezequiel dentro do Evangelho de João, que será a nossa aula da próxima quinta-feira, 19h30. Eu quero você aqui ao vivo comigo. Nós estaremos ao vivo semana que vem, quinta-feira, 19h30. No Evangelho de João, o Filho de Deus é retratado como Verbo manifestado, a face da águia. A águia simboliza a grandeza, a majestade, além de também representar o processo de renovação. A águia tem uma época na vida dela que as suas penas caem, que o seu bico cai, que as suas unhas caem, ela vai para um lugar recluso para buscar uma renovação. Assim como Marcos, João revela, ou melhor, assim como Marcos, João não revela a genealogia do Cristo, focando em sua eternidade. Então nós temos dois evangelhos que têm genealogia, Mateus e Lucas, mostrando a parte humana, a humanidade do Cristo. Quando chegar lá em Cristologia, a gente vai estudar juntos que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Quando chegar lá, a gente vai estudar isso. E nós temos dois evangelhos que não têm genealogia, que é João e Marcos, porque vão focar na humanidade do Cristo, na eternidade do Cristo. Quem foca na humanidade é Mateus e Lucas. Quem foca na eternidade é Marcos e João. Deu para entender? Boa aula hoje? Deu para aprender alguma coisinha? Então nós estamos juntos. Agora eu quero que você faça uma cara de crente para a gente tirar aquela selfie, né? Aquela selfie de todas as aulas. Deixa eu só preparar aqui o meu equipamento para tirar a sua selfie.